ACH3137. Mecanismos biológicos do envelhecimento. Teoria da restrição calórica. A teoria da restrição calórica, em linhas gerais, o resultado é muito parecido com isso daqui. Você não altera nenhum dos componentes da dieta, mas você diminui o tamanho da porção. Os objetivos dessa aula são: 1. Entender o que é a restrição calórica. Conhecer os resultados da restrição calórica em diversos organismos modelo, como levedura, mosca, verme, rato. Conhecer um dos mecanismos que medeiam a resposta da restrição calórica, não o principal, mas é um dos mais importantes. Conhecer os efeitos da restrição calórica em humanos e saber o quanto que essa restrição calórica tem aplicabilidade em humanos. Bom, o que é restrição calórica? Restrição calórica é dieta baseada em ingestão reduzida de calorias. Anote aí, uma dieta ela tem que ter carboidratos, lipídios, proteínas, sais minerais e vitaminas. Na restrição calórica, a única coisa que eu não vou reduzir são os sais minerais e vitaminas, que são necessários para as enzimas do metabolismo. Todo o resto eu vou diminuir de um certo percentual, pode ser alguma coisa entre 15% e 30%. Quem começou com isso, quem descobriu esse efeito em mamíferos foi Clive McKay. Clive McKay, ele trabalhou com ratos, que ele deixou em restrição calórica, mas manteve a quantidade adequada de vitaminas e os sais minerais, que são os íons, né? Potássio, cálcio, ferro. E aí ele observou que esses ratos em restrição calórica eles eram mais longevos que os ratos não submetidos à restrição calórica. Esses são os dados de Clive McKay. Então, esses resultados ele obteve para ratos machos e fêmeas. E como você vê aqui, o efeito ele ocorre apenas nos machos. Aqui você tem a sobrevivência da população e aqui o número em dias. Ad libitum são os ratos que comeram à vontade. Come tanto quanto você quer. Olha o que acontece com essa população. Ela declina mais rápido com o tempo, não passa de 1000 dias. Isso daqui é o seguinte, logo, aqui no caso, né, logo depois do desmame, o rato ele começou a restrição calórica. Então seria o quadrado. Você vê que o quadrado da população ela meio que declina um pouco, isso não é bom, mas ela tem uma longevidade grande. Mas muitos ratos foram embora aqui logo no começo. Mas se eu fizer restrição calórica 2 semanas após o desmame, porque a gente sabe que no leite materno tem muitos componentes importantes que são necessários para os neonatos, humanos e ratos também, o comportamento é diferente. Aí você tem a maior extensão de todas. Então aqui no começo a população dura muito antes de começar a declinar, mas tem a mesma longevidade máxima do que foram já entraram em restrição logo após o desmame. Nas fêmeas, o efeito não é significativo, né? Não tem nenhuma significância. Então, o efeito é específico para machos. Mas aí você vê que restrição calórica tem provavelmente algum potencial de modulação de longevidade em mamíferos, pelo menos em mamíferos roedores. A gente não pode estender para humanos, né? Você pode fazer o experimento, mas você não pode dizer que dá para fazer em humanos. Mas para roedores, aparentemente, isso funciona bem. Aí vem a pergunta, por causa disso, né? Isso é observado em outros organismos? Então, vamos começar com o organismo modelo que eu trabalho no laboratório, a levedura Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae é um organismo unicelular, ele se reproduz por brotamento, aqui você vê uma célula-mãe grande, a célula-filha brotando. Cada cicatriz dessa é um broto que a célula-mãe botou. Então, ela produziu. Então, a célula-mãe ela morre mais ou menos com umas 30, 40 brotos desse, né? E você tem o registro de quantos brotos. Então, quanto maior as cicatrizes, mais velhas a levedura. Como é que eu analiso o envelhecimento de uma levedura? A coisa é feita assim. Eu consigo visualizar as leveduras em um microscópio óptico e visualizo isso. Aqui está a célula-mãe pondo o seu broto, filho. Uma das formas de longevidade que é estudada em levedura é essa aqui, ó, envelhecimento replicativo, que é a quantidade de células filhas que uma célula-mãe é capaz de produzir
até atingir a senescência e morrer, ou seja, quantas vezes ela se replicou. Então eu pego aqui um grupo de leveduras, e aqui geração zero, ninguém produziu nenhum broto, está todo mundo vivo. Após um tempo, você vê que da minha população uma célula já não produz mais brotos. Essa célula atingiu a senescência e morreu, enquanto as outras brotaram, e eu fiquei agora só com 80% dos viáveis. Mais uma geração, só essas células aqui, essas 3, produziram broto, enquanto essa que produziu broto na primeira geração já não produz mais. O número de células mortas aumentou e o número de células com brotos diminuiu. E assim sucessivamente, até que nenhuma célula mais produza brotos. Então você vê que eu tenho uma queda na fração de células sobreviventes que produzem brotos ao longo das gerações. Se você fizer um gráfico de geração no eixo X contra percentual de sobreviventes no eixo Y, você tem uma curva com mais ou menos essa cara. Agora que você entendeu o experimento, eu posso falar de restrição calórica. Restrição calórica em levedura, infelizmente, ela não é feita reduzindo a quantidade de proteína, a quantidade de lipídios e a quantidade de carboidratos. Ela é feita exclusivamente reduzindo a quantidade de carboidratos. É o que tem sido feito experimentalmente e pode não ser o melhor modelo, mas com isso se encontrou várias coisas, inclusive relacionadas ao envelhecimento em humanos e em outros mamíferos. Então aqui está a curva de sobrevivência de envelhecimento de levedura. Eu tenho a população e declina com o tempo à medida que passam as gerações, à medida que essas células põem brotos. Se eu coloco as células em 2% de glicose, a minha população ela decai assim, que é a bolinha, né? E para mais ou menos aqui. Então aqui seria 10, 20, 30, com 40 gerações, eu já não tenho mais células viáveis. Vamos reduzir a quantidade de glicose para 0,1%. Eu tenho a mesma longevidade máxima, mas olha a média, que a longevidade quando eu tenho 50% da minha população ainda viva, aumentou. Então eu melhorei a longevidade média da população. Se eu baixar um pouco mais, 0,01% agora, é a minha concentração de glicose, bem baixa. Olha o que aconteceu, eu tive um ganho na longevidade máxima e um ganho na longevidade média. E se eu abaixar ainda mais, 0,001% de glicose no meio de cultura, a longevidade máxima, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, vai para 70. 70. Então era quase 40, foi para 70. Praticamente dobrou. E a longevidade média também ela aumentou bastante. Então isso mostra que, num organismo tão simples, o protocolo de restrição calórica funciona muito bem e eu estendo a longevidade. Como genética em levedura é muito conhecida, então você pode aí fazer perguntas do tipo: e se eu tirar esse gene? Eu perco esse efeito de extensão? E aí você consegue encontrar quais genes estão envolvidos nessa extensão. E vários foram encontrados. Por exemplo, o gene CIR2, que é uma sirtuína que também tem em humanos. E as sirtuínas em humanos estão envolvidas em extensão de longevidade. Outro exemplo, outro organismo modelo para se experimentar restrição calórica, a mosca de fruta Drosophila melanogaster. O experimento de restrição calórica com mosca é feito assim. As moscas, elas têm um meio de cultura que é a base de, mais ou menos, né, banana. E a banana tem o quê? Tem a levedura, que é o que ela come. A célula de levedura ela vai ter as vitaminas, os sais minerais, a proteína, os lipídios e o carboidrato. Vai ter tudo lá. Mas eu posso adicionar um pouco mais de açúcar, que é o açúcar da fruta, frutose. Veja esse experimento aqui. Eu tenho aqui muita levedura e muito açúcar. Então é uma comida bem abundante. Isso é o que você vê aqui para a população de drosófilos. Então nós temos uma longevidade máxima de 60, longevidade média de mais ou menos 33. Se eu coloco pouco açúcar, mas mantenho a quantidade de levedura, a longevidade média se conserva, a máxima também, mas você vê que há um declínio muito rápido da população, próximo da longevidade máxima. Quando você vê um triângulozinhos assim, numa forma de reta, no final, significa que tem poucas moscas ali na população que são muito longevas. Muito. Então aqui você deve imaginar que, como é uma porcentagem, né,
eu devo ter o quê? De 100 moscas, eu tenho 3 moscas que são extremamente longevas, né? Então eu posso considerar que isso morreu aqui, na verdade. Mas eu tinha umas moscas lá que, ainda assim, conseguiam viver bastante. Agora, vamos reduzir a quantidade de levedura, pouca levedura, e deixar muito açúcar. Quando reduzo a levedura e o açúcar, eu tenho uma extensão de longevidade média, deslocou daqui do vermelho para o azul, e da máxima, deslocou daqui para cá. Não ganhei muito na máxima, mas ganhei bem na longevidade média. E quando eu tenho pouca levedura e pouco açúcar, o resultado não é muito diferente, a mesma extensão de longevidade média e máxima. Então, a longevidade de Drosophila melanogaster, da mosca da fruta, também se estende quando utiliza esse protocolo de restrição calórica. E aparentemente isso daí mostra que a ingestão excessiva de açúcar, que é o mesmo caso da levedura, né? Glicose e açúcar, ela faz mal, é porque ela encurta a longevidade do organismo. Terceiro modelo, o Nematodus Caenorhabditis elegans. Caenorhabditis é um verme intestinal, que é utilizado em pesquisa. Ele é bem pequenininho, né? Isso é visto ao microscópio óptico comum. C. elegans, ele é alimentado com bactérias. Então, bactérias vai ter tudo. Vai ter a proteína, vai ter o lipídio, vai ter o carboidrato, as vitaminas e os sais minerais. Então, tem tudo aí. Eu vou reduzir tudo, inclusive os sais minerais. Então, isso é um experimento que não é muito parecido com o que o Clive fez, mas é o tipo de restrição calórica que se faz com o verme. Muito difícil você controlar, no caso do verme na Drosophila, no verme na Drosophila, porque você tem que reduzir a comida dele, que é um organismo inteiro, né? Já na levedura eu posso mexer com um meio definido. Mas vamos lá. Plate. Plate é uma placa que só tem agar e não tem mais nada, não tem nem comida lá. Os vermes eles duram por um tempo, que é esse tracejado aqui e morre aqui, com mais ou menos 30 dias. Então a população de 100 vermes em 30 dias foi tudo embora. Aí eu vou pôr agora um pouquinho de bactéria, 2,5 vezes 10 oitava bactérias. Aqui a gente chama de CFU, é Colony Form Units, unidades formadoras de colônia por mililitro. Então significa que em 1 mililitro eu tenho 2.500 milhões de bactérias lá, 2,5 vezes 10 oitava bactérias em 1 mililitro dessa solução, e eu espalhei na placa onde estão os vermes. E aí você vê que do tracejado, que era a placa sem comida, ele veio para cá. Subiu um pouquinho. Aqui. Então significa que essa quantidade pequena de bactéria faz com que ele estenda a longevidade. Vamos diminuir mais. 1,7 vezes 10 oitava estendeu mais a longevidade média. A máxima ainda está igual. Diminui mais. 2,5 vezes 10 a sétima. Olha o que aconteceu com a longevidade média. Ela estendeu daqui e veio para cá. E a máxima cresceu também. Reduz um pouquinho mais. Ao reduzir um pouquinho mais do vermelho para o laranja, aí já aconteceram coisas ruins. Eu reduzi tanto a longevidade média quanto máxima. A média caiu daqui para cá e a máxima caiu daqui para cá. E reduzindo ainda mais, 2,5 vezes 10 a quinta, você tem uma redução mais profunda. Ele cai abaixo da linha preta, que é com a menor quantidade de bactérias que tinha, né? Agora está bem menos ainda. E se você não põe bactéria nenhuma, os vermes morrem porque eles não têm alimento. Aqui, esse plate aqui, eu imagino que deve ser algum tipo de controle dele. Não deve ser o sem verme, é alguma coisa que ele colocou lá. Mas o que você vê é que a longevidade do verme, ela vai aumentando, ela vai ter um pico e depois ela cai, que é exatamente isso, né? Eu vou diminuindo a bactéria, ele vai ficando cada vez mais longevo, até que depois eu diminuo um pouquinho mais, ele começa a população a envelhecer mais rápido. Então há um limite, isso ensina para você de forma bem clara. Na levedura também é assim, viu? Em mosca também, só que eu não tenho na figura. Há um limite para a restrição calórica, há um ponto ótimo, aquele ponto de hormese que a gente conhece, né?
Há um ponto ótimo para isso, não é simplesmente reduzir, eu teria que descobrir qual é o ponto em que eu tenho o maior benefício, a melhor resposta pró-sobrevivência. Mas agora eu mostrei para você 4 organismos, né? Eu mostrei em rato, em levedura, em drosófila e em C. elegans. Em cada um deles, os genes foram deletados e identificados quais são os genes envolvidos nessa resposta e qual é o mecanismo bioquímico disso. Eu vou apresentar para vocês um deles, né? Não, por que a restrição calórica aumenta a longevidade? Então aqui está a explicação. Esse é o metabolismo de carboidratos em eucariotos. Então eu dou glicose para a célula cliva no citoplasma, né, a glicose por uma série de reações chamadas glicólise, que produz um pouquinho de ATP e essas espécies aqui, NADH, que é uma coenzima reduzida. Glicose vira piruvato, que entra na mitocôndria, piruvato é oxidado, vira acetil-CoA, que vai rodar o ciclo de Krebs. Mas no seu caminho, ele produz CO2, NADH e FADH2. Esses caras aqui, essas coenzimas, eles carregam elétrons, que na matriz mitocondrial, no espaço intermembranas da mitocôndria, eles são entregues para uma cadeia de proteínas que transporta os elétrons, produzindo água, reoxidando NADH e FADH2 a NAD+, e FAD, para poder continuar essas reações, né? E produzindo grandes quantidades de ATP e CO2. Então esse é o propósito disso. Mas o nosso problema está aqui, né? Cadeia de transporte de elétrons. Eu já mostrei para você que a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, ela se localiza na membrana mitocondrial interna, que é essa daqui. Lembra, a mitocôndria tem membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna e a matriz. Então aqui seria um espaço entre as duas membranas. Então eu tenho 5 complexos. 1, 2, 3, 4, 5. O quinto complexo é a ATP sintase, que é aquilo que sintetiza ATP e energia. NADH e FADH2 doam seus elétrons, respectivamente, para o complexo 1 e complexo 2. Esses elétrons são entregues para a coenzima Q, que é um transportador de elétrons, que entrega seus elétrons para o complexo 3, que entrega os elétrons para o citocromo C, que entrega os elétrons para o complexo 4, que entrega os elétrons para o oxigênio. Oxigênio convertido em água. Eu transporto elétrons assim. Esse é o oxigênio da sua respiração. Por isso que você respira. Paralelamente a isso, os complexos 1, 3 e 4, ao transportarem elétrons, bombeiam prótons, eles tiram H+, da matriz e colocam no espaço entre membranas. Até que isso vai ficar tão rico em prótons e eles começam a passar por um poro que tem na ATP sintase, e aí eu uso esse deslocamento aqui para poder sintetizar ATP e energia. Então é assim que você sintetiza energia. Mas eu estou lidando com uma cadeia transportadora de elétrons. Enquanto os elétrons são transportados em segurança, não tem problema, mas pode ser que eles vazem. E ocorre isso. Nós vimos. A coenzima Q, ela tem um intermediário que é chamado semiquinona, que tem elétron, e ele pode doar esse elétron, por exemplo, para um oxigênio que está aqui. E o oxigênio vira o íon superóxido, um radical livre que nós já estudamos. Isso envelhece as células, porque ele lesiona lipídios, proteínas e o próprio DNA da mitocôndria. E é exatamente por isso que a restrição... Vou retornar aqui. É exatamente por isso que a restrição calórica funciona, porque no momento em que eu reduzo a quantidade de substrato que eu vou ingerir, de glicose, eu vou ter poucos elétrons sendo formados aqui. Certo? Então, se você tem comida em abundância, você forma muitos elétrons. Alguns vazam. Mas se eu como menos, a quantidade de elétrons que eu produzo é menor. E aí eu danifico menos as minhas proteínas, as minhas membranas, o meu DNA. E aí a célula vive mais. Mas é óbvio que a gente viu, né, que você não pode fazer isso indefinidamente. É necessário encontrar esse ponto ótimo aí de nutrição que permite essa resposta. Bom, mas e a gente viu nos organismos modelos, mas a pergunta que não foi respondida aqui é: e no Homo sapiens, como é que funciona a restrição calórica? Peço desculpas por estar em inglês, mas a gente vai entender junto. Efeitos da restrição calórica em humanos. Então existem alguns experimentos acontecendo de restrição calórica em humanos. Ainda não se sabe se estende longevidade, mas se sabe muita coisa boa. Então, por exemplo, as pessoas que têm isso daí, né,
elas, por exemplo, elas têm a redução de ácidos graxos, né, de entrada de ácidos graxos do miocárdio. Isso é bom porque reduz a arteriosclerose. Elas têm uma redução da pulsação, isso é bom porque você tira a hipertensão. Elas têm uma melhora na função ventricular esquerda, reduz a pressão arterial, isso é bom também. Reduz TNF-alfa, que é um mediador de inflamação, nós vimos, né? Então você vai inflamar menos. E uma das teorias de envelhecimento é essa inflammation, né? Que você tem um excesso de inflamações que causa envelhecimento. Diminui o LDL, que é o colesterol ruim. Isso é muito bom. Diminui os triglicerídeos ou triglicérides. Melhora a tolerância à glicose. Diminui a sinalização da insulina. Enfim, várias outras coisas importantes aí. E reduz a temperatura do corpo um pouquinho. E a taxa metabólica de repouso. Então, nossa, faz muita coisa boa, né? Será? Olha isso daqui. Perda de massa muscular. Perda de ossos. Perda de força muscular. E perda da capacidade de trabalho. Então, provavelmente, lembra que você tem que achar o ponto ótimo dessa restrição. Senão você tem perdas que complicam o organismo, né? Então talvez o protocolo que eles adotaram aí ainda não é o ideal. Mas já mostrou que a restrição calórica causa muitas coisas boas no organismo, mas tem esses colaterais, esses efeitos aí que têm que ser administrados. Bom, o experimento em humanos ainda está em execução. Mas será que não tem nenhuma outra evidência, pelo menos anedótica, aí, de que isso poderia funcionar? A evidência anedótica vem de um arquipélago que fica ao sul do Japão, né? Ilhas que pertencem ao arquipélago japonês, que são as ilhas de Okinawa, que estão aqui. Okinawa é um lugar paradisíaco, muito lindo, né? E os okinawanos realizam restrição calórica de 30%. Vou fazer um parênteses aqui. Os okinawanos mais velhos, porque os mais jovens estão se alimentando de McDonald's, Burger King, essa alimentação de baixa qualidade nutricional. Nesses mais velhos que comem a comida okinawana, eles têm exatamente apresentam aquelas coisas que nós vimos aí. Você tem alguns benefícios das práticas deles. Entre as várias práticas que o okinawano tem, eles têm uma prática interessante chamada harashibu, que é assim: você para de comer no momento em que você sentiu saciedade, você não continua. Então é uma forma de eles medirem, né? Mas, enfim, viu-se que eles têm menor incidência de doenças cardiovasculares e lá é o lugar que tem o maior número de centenários do mundo. Aí você vai perguntar, nossa, o que eles comem? Procure na internet, no YouTube, você vai ver. Mas eu posso te adiantar algumas coisas. Eles comem bastante batata doce. Essa batata doce que você cozinha aí, tem razões para isso. Eles comem não mais que 80 gramas de produtos de soja por dia, por exemplo, tofu. Não é bom comer tofu em excesso, né? Então não passar de 80 gramas. Eles consomem o cogumelo shiitake, consomem wakame, que é uma alga, e a alimentação deles tem um tempero chamado curcuma. Curcuma tem curcumina. A gente já viu lá na teoria dos radicais livres, né? Curcumina é um agente antioxidante importantíssimo. Então eles colocam isso como parte do alimento. O curcuma ele não só é útil para reduzir a oxidação biológica, ele serve para outras coisas aí também, né? Então, por exemplo, ele até atua em agregados proteicos, né, dessas doenças do envelhecimento dependentes da agregação proteica. Bom, então, seguindo o protocolo okinawano, você poderia ter algum benefício, mas quanto que eu tenho que fazer restrição calórica? Bom, aí você tem um link de um site que vai estar na descrição do vídeo e que você pode usar em seu benefício. Então aqui está o site. Eu vou direto ao ponto, tem algumas teorias que você pode ler.
Então eu posso fazer algumas coisas aqui. Então eu vou colocar em unidades métricas, né? Então eu vou colocar uns valores aqui, peso, idade, sexo. O que o cara é? Sedentário. Bom, na pandemia é isso daqui, certo? Sedentário. Calorias consumidas por dia. Bom, eu não sei o número de calorias que eu consumo por dia. Eu não sei se ele vai me pedir isso, mas eu vou mandar ele calcular as coisas a partir daqui. Vamos ver se ele não vai pisar na bola. Pois é. Eu não devo passar de 1.700 calorias. Eu não como muito. E não estou em restrição calórica, porque eu não sou de comer muito. Calculou. Tá aí. O que ele retorna para você? Ele retorna seu índice de massa corpórea, então meu índice de massa corpórea está aqui. Ele retorna sua taxa metabólica basal, que é essa daqui. Isso é tudo teórico, certo? Mas tem implicações práticas. Minha taxa metabólica quando eu fizer atividade física, o meu peso de um controle gêmeo, né? Se eu tivesse um gêmeo, teria que ter mais ou menos isso daqui e essa taxa. Então, isso aqui seria meu peso ideal. E quanto que eles recomendam de restrição calórica? Para mim, tá aqui, ó. Não é muito. Né? Na verdade, não quanto eles recomendam, é o quanto que com a minha dieta atual eu faço. Né? Que, por exemplo, eu poderia dizer que eu sou um cara que tem uma dieta desse tipo. E aí tá aí, né? Eu estou completamente fora da restrição calórica. Se eu quiser fazer uma restrição calórica mais bruta, então vamos lá, eu vou tentar aqui 1.200 calorias. Tá aí. Mas o que é 1.200 calorias, né? Tenta imaginar aí. É o que? Uma concha de arroz, uma de feijão, meio bife, e isso vai ser para o dia. Então acho que é interessante porque isso te coloca na perspectiva dessas coisas. Você precisa saber quanto que você consome de calorias para poder trabalhar com isso daqui. Mas isso já permite dizer se, por exemplo, será que eu sou magro porque sem saber eu faço a restrição calórica? Coloca aí, verifica se é isso. E se for, mantenha esse hábito, porque isso de certa forma é bom. Mas saiba que é necessário também achar esse ponto ótimo da restrição, como a gente viu aí nos outros modelos, organismos modelos. Advertência. Bom, eu preciso advertir sim, sem dúvida, né? A gente está falando que não é simplesmente você ir lá no site e achar como é que você está em restrição calórica ou tentar craquear o site para encontrar lá o ponto ótimo para você e sair fazendo. Não. Por quê? Filhos de pessoas expostas à fome apresentam efeitos epigenéticos. Então, o que é isso? Em várias épocas em que as pessoas passaram por guerras, né, os filhos dessas pessoas aí que foram expostos a essa fome, quando eles tiveram filhos, alguma coisa alterou no material genético deles que foi herdado para as crianças, né? E esse efeito epigenético reduziu a saúde delas. E aí, qual foi essa redução? Essas crianças que nasceram de pais que passaram fome tinham doenças cardiovasculares, anormalidades no metabolismo de lipídios, hipertensão, intolerância à glicose, isso é perigosíssimo, e problemas mentais, dependendo do quadro. Né? A outra advertência, a restrição calórica ela é ruim após 60 anos, né? Então ela falha em estender a longevidade quando se começa muito tarde na vida. Então, 600 dias em rato, que é o do experimento, é equivalente a 60 anos em humanos. Então, após 60 anos, não recomende nenhum idoso fazer isso. Ele já passou dessa fase. Aí ele tem que entrar em outro tipo de estilo de vida que nós vamos comentar mais para frente. Então, é necessário cuidar muito bem disso, da nutrição, né? É óbvio que os nutricionistas estão olhando pouco para isso, mas só um profissional gerontólogo que faz mestrado, doutorado em nutrição, ele pode começar a enxergar essas coisas e determinar qual é o ponto ótimo da alimentação para o idoso, né? Após os 60 anos e antes dos 60 anos também. Mais advertências. Efeito de restrição calórica humana, nós vimos aí, né?
Perda de peso, então você está falando em subnutrição do indivíduo. Perda de gordura, então isso vai dar hipertrigliceridemia, que é uma condição perigosa, né? Você precisa de lipídios para sintetizar as membranas das células, para sintetizar várias coisas importantes da fisiologia humana. Perda de gordura visceral. A perda de gordura visceral não é tão ruim assim. Mas a perda de massa muscular, sim. Isso não é bom. Porque a perda de massa muscular aumenta o risco de quedas. Então, essa é uma condição de fragilidade, né? E a desmineralização óssea pode levar até a fratura de quadril. E depois que o idoso passa por uma fratura de quadril, ele tem os anos contados, né? São histórias assim meio graves aí. Então essa é a advertência. Não dá para fazer uma restrição calórica em que você não leve em consideração isso. Então é necessário medir o peso do indivíduo, medir a gordura, medir a massa muscular e a mineralização óssea constantemente, acompanhar isso, para ver se não está ocorrendo uma perda com um nível percentual muito alto. Finalmente, eu quero mostrar para você o seguinte. Aqui é o seguinte, aqui seria a longevidade, é tipo uma curva de Hormese, né? Longevidade, expectativa de vida do indivíduo, e aqui ingestão de calorias e proteínas / adiposidade, né? E aí o que você vê? Bom, eu vou ter uma saúde ruim e uma sobrevivência baixa quando eu tenho ingestão baixa de calorias e proteínas, ou adiposidade baixa no corpo. E isso vai levar à perda de tecido adiposo, muscular, disfunção metabólica, resistência à insulina, amenorreia, infertilidade, disfunção imune, disfunção cardíaca. Não é bom ficar aqui. Então a alimentação ela tem que ser adequada. Na alimentação adequada, eu tenho o máximo de saúde, o máximo de longevidade e o máximo de sobrevivência. Aí sim eu estou trabalhando nas funções ótimas dos órgãos. E isso reduz o risco de doenças. Então é esse ponto aqui que os gerontólogos têm que ir lá trabalhar e determinar. É um trabalho, na verdade, que pode ser muito mais multidisciplinar do que um simples profissional, mas o gerontólogo ele consegue combinar esse tipo de pessoas, né? O preparador físico, o nutricionista, um bioquímico, né? Ele poderia, junto com eles, elaborar uma estratégia para estudar isso daí, né? E se tiver excesso de ingestão de proteínas, calorias e alta adiposidade, eu também reduzo a sobrevivência. Então isso aqui mostra para você que se no excesso eu vou ter excesso de gordura, disfunção metabólica, resistência à insulina, disfunção imune, disfunção cardíaca e talvez um câncer aí. Então o ideal é você ter o nível de alimentação adequado, que é o nível de alimentação que proporciona a qualidade de vida ideal, ou próximo do ideal, e extensão da longevidade. Achar esse ponto é difícil. E a gente viu aí nos ensaios com verme, não foi feito nada em humanos. Então, por exemplo, poderia ser feito em macacos rezos, que é um modelo primata muito próximo da gente, ou isso poderia ser feito com humanos voluntários, né? Isso aí seria um experimento caríssimo, mas ele iria agregar muito. Outra coisa que se pode fazer é você conhecer populações ao longo do mundo em que estejam aqui. Então você compara a população aqui, aqui e aqui, e você vê exatamente se estudando essas populações ao longo do mundo, você consegue reproduzir esse gráfico e descobrir onde que é o ponto que é necessário para ter a melhor qualidade de vida e saúde em função da alimentação em quantidade adequada, né? Mas é óbvio, alguma restrição calórica estará envolvida. Consigo obter efeito da restrição calórica com exercícios físicos sem alterar a ingestão de alimentos? Puxa vida, o ser humano não gosta de comer, né? Eu sei. Bom, vamos ver esse experimento aqui. Desenho experimental. Condição 1, grupo 1, restrição calórica. Grupo 2, exercícios físicos. O grupo 1 tinha 19 pessoas. É um experimento pequeno, certo? O ideal é um experimento com 1000. Com 1000 já começa a ficar interessante, mas tá bom. Vamos trabalhar com um pequeno. Grupo exercícios físicos, também igual a N igual a 19. Restrição calórica foi até 20%, subindo gradualmente. O que é isso? O cara ele não fazia
Então você passa uma semana com 5, a segunda semana com 10, terceira semana com 15, quarta semana com 20, aí sim, cheguei onde eu quero, 20% de restrição calórica. Exercícios físicos também aumento do gasto energético gradual. Então, primeiro um gasto energético de 5, depois de 10, depois de 15, até que lá na quarta semana o cara está com 20 gradual. E depois que atingiu 20% de restrição calórica, manteve o indivíduo, isso aqui é humano, gente, é experimento com humanos, 9 meses no valor máximo, 9 meses no valor máximo fazendo exercícios físicos. E ao final, você mede a oxidação do DNA dos leucócitos. Retira o sangue do cara, isola os leucócitos e olha se o DNA está oxidado. O DNA oxidado é a indicação de que os radicais livres atacaram o núcleo da célula. E a gente sabe que essa oxidação leva ao envelhecimento. Eis os resultados. Então aí mostra a lesão no DNA de leucócitos em indivíduos submetidos a 20% de restrição calórica ou 20% de gasto energético com exercícios físicos por 9 meses. Foi publicado no Rejuvenation Research. Vamos lá. Linha base restrição calórica. Então é o cara antes da restrição calórica. Ele era assim. Ele tinha um nível considerável de DNA oxidado. 12 meses de restrição calórica, olha o que aconteceu. Plum. A restrição calórica reduziu os níveis de DNA oxidado. Preciso passar por essa privação alimentar? Essa aqui é a linha base do cara que pratica exercício. Você vê que ele já tinha uma inclinaçãozinha a praticar exercício, porque ele tem menos DNA oxidado que esse. Acho que ele já praticava alguma coisinha, né? Não sei se eles partiram de sedentários. Mas quando eu ponho um protocolo só de exclusivamente exercícios, 12 meses depois, olha aqui o que acontece. Eu reduzi a oxidação do DNA. Compara isso com a linha base do cara. Aqui, ó, esse. Compara isso com a linha base da restrição calórica. É menor. Então, 20% de gasto energético na forma de atividade física é tão bom quanto a restrição calórica. Então é óbvio que, querendo manter a qualidade de vida dos indivíduos, o que você tem que indicar para o cara é praticar exercício. Se o cara ele pratica exclusivamente exercício, ele já consegue o efeito. Mas às vezes ele não consegue ter esse tipo de coisas que está nessa revista aqui. Então você olha o protocolo, vê como era o tipo de exercício, quanto tempo que requeria. Mas às vezes não dá. Então o que você pode fazer é o seguinte, ok, você vai fazer um pilates moderado uma vez por semana e um pouquinho de restrição calórica. Então você consegue combinar as coisas para ter esse efeito que é benéfico, um efeito que traz só coisas boas, desde que você também tenha atenção com aquelas coisas que a gente viu, perda de peso, perda de massa óssea. Mas funciona. Restrição calórica é igual a atividade física em humanos. Bom, e o que eu recomendo? Eu recomendo o seguinte, restrição calórica para pessoas abaixo de 60 anos. É isso. E que não quer ter filho, certo? Então, por exemplo, aqui eu já tive meus 2 filhos, ótimo, então eu posso entrar na restrição calórica. Mas veja bem, eu não quero nenhuma dessas duas coisas, né? Não quero a indulgência e não quero o absurdo, né? Embora a gente possa corrigir essas coisas, né? Pega esse hambúrguer pequenininho deles, dá para esses daqui, e pega esse hambúrguer grandão, dá para as crianças aqui. Ou seja, cada idade você vai ter um tipo de alimentação. Algumas tribos de índio no Brasil fazem isso. Eu sei que é feito com as mulheres, né? Em cada idade a mulher tem um tipo de comida diferente. Talvez eles levem em consideração isso. Eu não sei que experiência que tem aí. Teria que ver, fazer levantamento histórico do que é isso daí. Mas eu já ouvi essa história aí. Porque uma professora chamada Andrea Lopes, no curso de gerontologia da IASH, me contou sobre isso. Mas, enfim, o que você vê aqui é que a restrição calórica ela não é aplicável para quem é acima de 60, certo? Então eu tenho que fazer isso só quando eu sou mais jovem e não quero mais me reproduzir. Lembra? Se você tiver isso, a criança que nasce de uma pessoa que ficou privada de comida tem aqueles efeitos todos ruins que vocês viram lá. Então, para o idoso, aí sim, você emprega atividade física. Isso vai trazer benefício para ele, vai reduzir a oxidação biológica do DNA e ele vai poder ter a qualidade de vida na alimentação
porque ele já está acostumado a se alimentar, é óbvio, mas tem que ter sempre acompanhamento de nutricionista para ver se é adequado para a idade. Resumo: restrição calórica é uma dieta baseada em ingestão reduzida de calorias. Eu vou retornar aqui. Lembra? Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, sais minerais. Não altera vitaminas e sais minerais. Isso não. O protocolo de RC funciona em diversos organismos, levedura, mosca, verme e rato, e consiste em basicamente você reduzir o tamanho da porção. A produção de radicais livres pela mitocôndria é reduzida na RC, e isso explica, pelo menos parcialmente, o efeito sobre a longevidade. Então, restrição calórica está relacionada com a teoria mitocondrial, né, do envelhecimento. E a restrição calórica causa diversos efeitos em humanos, alguns ruins, como perda de massa muscular, perda de massa óssea, mas também alguns efeitos bons, como diminuição do LDL, diminuição da gordura visceral e da pressão arterial. E a recomendação, né? Abaixo de 60 anos, sim, faça restrição calórica que você vai gerar benefícios disso, sempre acompanhado de um bom profissional nutricionista ou de um bom preparador físico, se você escolher atividade física em vez de restrição calórica. Mas faça isso fora da fase reprodutiva. Então, se você vai ter filhos, os anos anteriores aos filhos, eu falei anos, alimente-se bem, adequadamente, para que você não leve a criança a herdar genes que vão causar problema de saúde. Com isso, eu concluo a aula de restrição calórica.